Eu e outros que éramos militares e decidimos mesmo criar, na altura não chamávamos RENAM, por isso dizia RMM. RLM era RENAMO, Resistência Nacional Moçambicana. Resistência Nacional Moçambicana. E criamos, em setembro de 76, na cidade da Beira. Eu tenho dificuldade em falar do projeto Samora Machel, não é? Eu não poria as coisas nesse termos. Não era um projeto dele. Não foi só o Samora que concretizou medidas, não é? Era todo um grupo que trabalhava para um determinado fim, não é? Nós sentíamos-nos úteis a esta sociedade e sentíamos que estávamos a construir uma sociedade nova, uma sociedade que julgávamos pudesse ser mais perfeita do que aquela que tínhamos herdado. Eu estava, digamos assim, genuinamente legitimado por esta coisa de que esta é a verdade, não é? Esta é a grande causa. E depois também surgiu a guerra, também depois a guerra civil. A guerra cria uma situação de exceção e, portanto, há ali legitimações sobre questões de censura, controle da informação que talvez de uma outra maneira tivéssemos percebido antes que havia um regime que era um regime de controle, era um regime de partido único, de uma só voz, de um único pensamento. Nós sabemos que o próprio movimento de libertação da independência nacional inicia um pouco antes da independência com os movimentos culturais em Moçambique. Portanto, nós sabemos muito bem, por exemplo, os grandes líderes da Frelimo partiram de associações como, por exemplo, a Associação Africana, a Associação dos Estudantes Secundários, portanto, a ligação, por exemplo, com movimentos literários e jornalísticos como o Brado Africano. Há um conjunto de movimentos literários, culturais, que tinham como gênese, sobretudo, digamos, o denominador comum da liberdade. A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião. Então, é contraditório que um movimento que parte desta gênese, 2 anos depois de conquistar a independência, há um retrocesso total e completo, é uma ruptura total e completa, digamos, com a gênese que levou as pessoas a associarem-se e a aderirem a esse movimento. A ideia de uma força guerrilheira que depois toma o poder, em alguma medida, colocou elementos dessa força guerrilheira numa posição quase deificada, né? Eles entraram nas cidades, tipo, nós é que trouxemos a liberdade e tudo isso, e eram os heróis nacionais, porque eles é que trouxeram a independência, mas é preciso reconhecer que nesse processo todo, algumas de membros dessa gesta libertadora, como nós costumamos chamar, alguns desses elementos cometeram excessos. Houve momentos difíceis que nos puseram frente a frente aos nossos próprios princípios morais, sei lá, a lei da chicotada, por exemplo. Em que previa que, de uma forma bastante fácil e sem tribunais envolvidos, que uma pessoa, por exemplo, apanhada a roubar uma galinha no aviário, podia receber X número de chicotadas decididas pelos trabalhadores e pelo responsável do aviário, desta maneira, sem qualquer juízo, sem qualquer tribunal, sem qualquer lei que suportasse. Havia pena de morte, havia obrigatoriedade de participar nos comícios que o presidente Samora organizava na Praça da Independência. Milhares de moçambicanos foram enviados para campos de reeducação por simples delitos de opinião, ou seja, por não estarem de acordo, por discordarem de determinadas questões. Isto é, de alguma maneira, simbolicamente, até se quiser, uma espécie de prolongamento da escravatura no sentido da objetificação das pessoas, não é? As pessoas como objetos que iam ser retrabalhados e assim imprimir uma nova memória sobre ele.
Éramos pessoas sem o palco da existência a que chamam sociedade. Os nossos nomes só tinham validade pelos delitos cometidos. Na lembrança dos carcereiros, a nossa identidade só vinha à memória quando recordados dos nossos delitos. Ah, és o bêbado, o reacionário. Já me recordo. Além de eventos como o campo de reeducação e outras formas de lidar com as pessoas, nós tivemos aqui um processo de aldeias comunais, que é colocar as pessoas em aldeamentos, que é um pouco uma adaptação do modo coletivo de produção, né? Nós temos uma ideologia marxista-leninista que apoia o comunismo, então a ideia é que as pessoas devem se organizar em aldeias comunais para fazerem os trabalhos coletivamente, produzirem coletivamente, alimentarem-se coletivamente e por aí adiante. A ideia radica daí. Com o nome da revolução, queríamos chamar esta vossa aldeia o 25 de setembro, não acha? Muitas vezes essas aldeias depois foram colocadas para colocar as populações à parte e sem nenhum contato com a RENAMO. E era uma maneira de controlar as pessoas, basicamente. Então, as aldeias comunais tinham milicianos, algumas delas tinham milicianos que ficavam a controlar. Só sair de uma aldeia para Machamba, 5 quilômetros, era preciso ir e pedir ao partido autorização e ter um papel que era chamado guia de marcha. Caso você tentasse abusar, ir a Machamba sem que tivesse levado guia de marcha, era um motivo de ser apanhado, carregado de caminhão para Niassa, Cabo Delgado, para as chamadas campos de reeducação. O Estado é que decidia o que é que um estudante devia estudar, o Estado é que decidia o que é que um chefe de família deve ter na sua despensa para alimentar a sua família. Criou-se um ambiente de algum mal-estar, porque o Estado controlava de forma exagerada aquilo que eram as ações dos cidadãos. Tenho uma tia, ela foi acusada de ter roubado carne de porco. Ela foi presa. Fui lá, quando eu cheguei encontrei uma mulher que chorava, a criança chorava muito. Ela estava à espera dos familiares. E eu viro para eles, mas tia, tia Helena, por que esta mulher deixa a criança chorar, está a fazer barulho durante muito tempo? Disse, olha, quando a criança chupa o peito só sai sangue, a mãe não tem leite. Sabe por que está aqui presa? Porque os grupos de vigilância sentiram o cheiro de carne de galinha e foram abrir a panela 2 vezes. Ela foi acusada de ser agente do inimigo porque cozinhou galinha 2 vezes. Fiquei revoltada. Mas só por isso, sim, tinham sido familiares que deram galinha, mas era uma época carente tal e que as pessoas estavam sendo ensinadas à maldade. Os fatores negativos que vieram depois da independência, como os excessos e algumas prisões arbitrárias, alguma limitação de liberdades religiosas, liberdades sociais e civis, esses é que, na verdade, acabaram por garantir que um grupo muito grande de pessoas olhasse para o poder instituído com um certo distanciamento. Acho que esses erros que foram feitos em paralelo com coisas que foram muito bem feitas e que foram feitas, digamos assim, e que pelo menos colocaram as pessoas no primeiro exercício da sua cidadania. Se me perguntares se essas medidas são certas ou são erradas, tens que situá-las no espaço-tempo. Hoje talvez estivesse errado.
estivessem erradas. Mas na altura era necessário, estavam certas, estavam certíssimas. O país estava abandonado. O país estava a precisar de quadros. O país estava com 97% de analfabetismo. O país precisava de estudar. A terra estava abandonada. Porque tinha pertencido aos portugueses. Os portugueses tinham título de propriedade. E ninguém podia entrar naquelas terras porque os portugueses tinham título de propriedade. Então, o moçambicano não tinha terra. Não tinha direito à terra. Foi necessário fazer isso. Os moçambicanos não tinham direito à saúde. Foi necessário fazer-se a nacionalização da saúde. Mais tarde desnacionalizou-se tudo, não é? Por mais que não tenham gostado daquilo que Samora Machel fez, o facto é que nós ganhamos uma identidade. Eram pessoas com identidade que falavam. Quem lhes deu essa identidade foi Samora Machel. Samora Machel era das pessoas mais espontâneas e mais emocionais que eu conheci na minha vida. A nossa luta é contra aqueles que querem oprimir e explorar o povo. Roubam os produtos, escondem e depois especulam. É ou não é? Se alguém era muita gente ao mesmo tempo, eu acho que era ele. Ele era havia alguma coisa que nos inebriava, que impedia que a gente tivesse uma distância. Acrescido a isso, uma memória só dele. Ele via uma pessoa, ele dizia, eu encontrei-te pela primeira vez no lugar tal, no dia tal, tinhas vestido uma camisa de cor tal. Era impressionante. Ele entrava neste lugar onde estamos e parávamos, nós tínhamos que parar. Ele tinha logo 30 perguntas a fazer. E perguntava as coisas mais inesperadas. Ele perguntava, de onde é que vem esta máquina? E ao mesmo tempo perguntava, e estes sapatos, você onde é que comprou? E essa curiosidade de querer saber a história das coisas e das pessoas. E em que secção está? Em que setor? Eu estou na Incatex. Também. Incatex. Incatex o que é isto? É a antiga Inacomotex. Inacomotex. Incatex. Exportação e importação? Não, a Inacomotex é que era de importação e exportação de tecidos. A Incatex é distribuição interna. Mas nasceu com base na Inacomotex. Sim. Está há um mês, é o novo diretor. É o novo diretor. Não estou muito satisfeito com a visita. Era uma pessoa que queria o bem-estar social do país, mas ele estava rodeado de pessoas que o conduziram para um lado, porque ele tinha esta particularidade. Podia fazer mal uma coisa, mas quando ele se apercebesse que essa coisa estava mal, ele voltava a colocar no sítio ideal. O monstro Appieh. Conhece? Entramos na Appieh. E o que é que encontramos? Encontramos um covil de bandidos. Um antro de corrupção. Eu me recordo que houveram ministros que foram demitidos em plena reunião com o povo na rua, porque haviam muitas queixas e na hora ali demitia, portanto, o ministro. As características dos trabalhadores da fábrica de cerveja é barba suja, despenteada, o cabelo cheio de caspa. E produzem a cerveja que nós consumimos. Quem sofre? Quem é o povo? Levar o povo a lutar contra o seu governo. Quem é o governo? Muitos colegas meus, na altura, arranjaram bolsas. Uns foram estudar para a RDA, outros foram estudar para a Rússia, outros foram estudar para Cuba, saíram todos. Então eu fui um dos jovens que pediu a Samora Machel para me arranjar uma bolsa de estudo. E ele perguntou-me porquê que eu queria uma bolsa de estudo. Eu disse, olha, primeiro para saber pintar, para pintar melhor. Segundo, para saber o que é que eu vou pintar. Porque às vezes tenho ideias, mas quando vou a pintar, não me sai.
Então, o teu problema é criatividade, pergunta-me eu. Depois, o meu problema é criatividade. Então, está bem. Eu vou ser o primeiro a dar-te uma bolsa de estudos. Depois arranjo-te a outra. Tá bom? Vais fazer o seguinte. Voltas para a tua terra, voltas para Tete. E durante 30 dias, todos os dias vai conversar com uma pessoa diferente. E recolhe qualquer história que esta pessoa te contar. Fim de 30 dias, traz-me as histórias. Quando tiver as histórias todas comigo, eu arranjo-te a bolsa para estudares lá fora. E assim fiz, muito zangado, né? Eu a sonhar com a Itália e o velho manda-me para Tete, pá. Então fui. Olha, quando eu fui para lá, não fiz, logicamente, 30, fiz umas 60, 100 histórias. E quando eu volto para aqui para o Maputo, para o meu ateliê, começo a pintar aquelas histórias. Nunca mais parei até hoje. Ele percebeu que o hino que o país tinha, que era um hino da Feira Limo. E começava mesmo, viva, viva a Feira Limo, guia do povo moçambicano. Ele percebeu que isto não podia ser um hino nacional, porque nem todos os moçambicanos, nem todos eram da Feira Limo, e pronto. E era preciso acabar com essa mistura. Então, o modo de operação que ele imaginou para criar uma coisa nova foi criar um grupo de trabalho que durante 5 dias a 6 dias foi posto numa casa aqui na Matola, e tínhamos 4 ou 5 músicos, 4 ou 5 poetas, e a nossa função era produzir uma dúzia de hinos diferentes, que é para depois o Comitê Central da Feira Limo escolher um. Não é? E o atual hino do Moçambique nasceu nessa circunstância. Foi muito curioso, porque nós produzíamos e depois era uma coisa, ficamos completamente, digamos assim, embriagados por aquele momento de facilidade. Era o período da guerra, não havia nada. E de repente estávamos numa casa que tinha facilidades, tínhamos empregados, tínhamos piscina, não trabalhávamos coisa nenhuma. Durante aqueles 5 dias a gente estava quase todo o tempo na piscina. Eu não bebo, mas os meus colegas bebendo, etc. Quando ouvíamos as sirenes, que eram os dirigentes a chegar, íamos para o pé do piano e começámos a trabalhar. Mas mesmo assim, produzimos. Eu disse, não produzimos nada, mas produzimos. E uma das propostas que saiu daquela altura desse grupo foi este hino, que agora é o hino do Moçambique. Não é? Mbuzini, África do Sul, 19 de outubro de 1986. O fim da viagem aérea que Moçambique jamais irá esquecer. Gulamo Campo, que era o adido de imprensa de Samora, que era um grande amigo meu, dizia que, olha, Alicínio, eu não sei o que tu pensas. A minha mãe disse para eu não ir nessa viagem. E eu disse, rapaz, não posso, a tua mãe tem pressentimentos, mas você é uma pessoa fundamental, não é? Do trabalho de Samora, tu é que sabe que tomas a tua decisão. Quando o avião caiu, o Gulamo Campo estava lá. Eu estaria nesse avião se eu continuasse a ser jornalista, porque eu saía sempre, quando Samora saía, fazia parte normalmente da comitiva de jornalistas que o acompanhava. Quando aquela noite eu vi que o avião caiu, Samora morreu, foi muito difícil eu acreditar. De novo, aquela sensação de... E depois, o que vai ser de nós nessa situação que nós nos encontramos? O que fazer? O país ficou abalado. Samora morreu, nunca mais vamos ouvir. Aquele homem vibrante, quando falava, todos ouviam e estavam atentos. Nunca mais vamos ouvir a voz de Samora. Era mesmo eu. Acho que não tinha noção das coisas, mas eu tive noção de que alguma coisa aconteceu de grave. Porque o país parou. Eu lembro perfeitamente que em Maputo não havia esse único ruído na rua. As pessoas não falavam
Não havia ruído de absolutamente nada. O funeral de Samora Machel não foi um funeral que as pessoas vão ao funeral. O país foi um funeral, entendeu? Porque todo lado por onde ele passou, inclusive pessoas que deviam estar dentro de casa, estava todo mundo nos passeios. Os passeios, as ruas estavam cheias. Eu, na altura, quando Samora Machel morreu, eu tinha 9 anos. Fiquei muito surpreendido por ver pessoas na rua chorarem a morte de um presidente. Tipo, a minha lógica era muito simples, mas vocês não conheciam a ele. Ele era uma pessoa da televisão, só vocês não são familiares dele. Mas era um mar de lágrimas. As pessoas choravam, mas com esta coisa de um desamparo, não é? O que é que vai ser de nós? Aqui ficava claro que essa figura, provavelmente não só dele, mas a figura de um dirigente africano que inaugura um país, é um grande pai. Ele era um pai. Não é? E as pessoas realmente estavam a chorar não só um presidente, mas alguma coisa que era muito mais íntima. Nunca te diremos adeus. Um povo não pode despedir-se da sua história. Samora, vive! A luta continua! A luta continua! A luta continua! O país demorou algum tempo a se recuperar desse luto coletivo, assim, desse silêncio total e absoluto, um grande silêncio. E depois havia, tipo, coisas próprias do momento, as paranoias do momento, tipo, não, agora a África do Sul vai invadir isto, vai tomar, porque sem o Samora nós não somos nada, e ele que nos garantia, ele que dizia que venham, nós estamos preparados. Nós estávamos aqui a 80 quilômetros da fronteira com a África do Sul, 100 quilômetros, e a África do Sul tinha um exército poderosíssimo, não é? Nós não tínhamos assim tantos meios, ok? Nós não tínhamos assim tantos meios para ter aquela pujança no falar que o Samora tinha. Mas isso só faz as pessoas admirarem ainda mais. Estas são as armas que começaram a guerra aqui em Cabo Delgado. E o Titizunuenguinhondo com o Cabo Delgado e Niadi. Os canhões que vocês têm, de canhão de armas. De canhão de tuvenade que cuidado. As bazucas e as peças que hoje vocês têm, vêm dessas armas. Tipo, como é que um homem como este, ao lado de uma potência como a África do Sul, que produz armas e tudo isso, tem o seu próprio equipamento militar, como é que ele afronta dessa maneira, ok? Então é um verdadeiro líder. Dizem que esta frase é de Garcia Marques, mas sei lá se é ou não, que um dirigente revolucionário não tem um acidente, é morto, o avião não cai, o avião é batido. É muita coincidência que seja exatamente o avião de uma pessoa que é fundamental para o destino de um país, não é? Que caia, não é? Acho que é muito raro. Eu penso que Samora, nestes últimos tempos, começava a ter uma consciência mais profunda da sua vulnerabilidade. E penso que nos últimos tempos, quase que nos últimos meses ou dias, ele tinha consciência de que estava em perigo. Muito estranho tudo, onde o avião caiu, não havia luz na cidade, o avião foi dirigido por sinais de rádio para um outro local completamente diferente. E nesse local, por coincidência, já na zona havia já um exército sul-africano à espera. A caixa negra do avião revela que o avião foi desviado da rota através de um dispositivo que se chama VOR, que não se sabe até hoje onde é que estava colocado em terra. Mas o navegador do avião respondeu o piloto, quando o piloto perguntava por que estamos a tomar esta direção, ele respondeu:
porque o VOR indica para essa direção. E dizem que é um dispositivo, quando indica, o piloto não deve discutir com ele, deve seguir aquele caminho. Quando se inquiriu, nós perguntamos onde é que estava o VOR, que era preciso continuar a investigar para se dar esta resposta. O governo sul-africano, de então, recusou-se a continuar a investigação, deu por encerrada a investigação. Tal como tinha acontecido com a PIDE, no caso do Mondlane, o apartheid tinha feito tudo para liquidar fisicamente. Fisicamente também Samora Machel. Eu diria, para pôr as coisas de uma forma muito simples, que é uma conjugação de uma operação precisa sul-africana com alguma colaboração interna que eu tenho poucas dúvidas que haveria. As dúvidas não se dissolvem, as lágrimas não chegam a secar, mas Samora não regressa. Um novo líder é necessário. Eu fico presidente da República no auge da guerra, onde o país está destruído completamente. Dezenas e dezenas de pontes, centenas de quilómetros de estrada, centenas de quilómetros de linhas férreas, escolas, hospitais, tudo destruído. Tivemos nos períodos de guerra crises alimentares muito graves, ao ponto de haver situações de passar dias sem comer. Moçambique era um grande produtor de açúcar, de repente chegava num bar qualquer aí, num café, que dizia, quero café. Café não há, claro que não havia. Chá, mas sem açúcar. Então, sandes, pão, mas sem manteiga. Até fósforo faltava. Então, as pessoas que fumavam, sobretudo, pegavam com uma lâmina, cortavam um fósforo assim ao meio, ao comprido, para usar 2 vezes o mesmo fósforo. E temos que nos confrontar com pequenas batalhas que são estas, como trazer comida para casa. Eu tinha 2 filhos. Eu saía, como todos os outros moçambicanos, saía de casa a pensar o que é que eu vou trazer para o meu filho almoçar ou os meus filhos jantarem. Não? Mas, ao mesmo tempo, havia ali uma coisa que era, a gente saía, íamos para o emprego e víamos uma bicha de gente que se formava e eu chegava lá e perguntava o que é. As pessoas diziam, não sei, parece que vão distribuir qualquer coisa, ou era leite, ou era peixe, ou qualquer coisa assim. E ficávamos ali um bocado, não podíamos ficar sempre, já trazíamos uma cestinha, essas cestinhas de palha, e deixávamos lá com uma pedra. Cada uma com a sua pedra, levava a sua pedra personalizada, colocava ali. Íamos trabalhar, quando voltávamos, horas depois, a cesta estava no mesmo lugar, com respeito pela posição, não é? E depois proibiram isso. Não pode, pedra, não pedra. Então era uma confusão, as pessoas foram obrigadas a voltar de novo, porque as pedras não eram admitidas, ficaram no lugar das pessoas. Houve, na altura, o famoso carapau e o repolho, não é? Que as pessoas comiam basicamente carapau e repolho, que era o que havia na altura no mercado. Já fazíamos carapau como se faz o bacalhau em Portugal, não é? Diferentes tipos de bacalhau, carapau, pastéis de carapau, rissóis de carapau, carapau cozido, carapau, todo tipo de carapau. Posso dizer que eu ainda hoje, 30 e tal anos depois, não consigo ver carapau à minha frente. Só o cheiro do carapau fica imediatamente, qualquer coisa se passa em mim. Fiquei vacinado, nunca mais quero. Não, e também já não gostava muito antes, mas naquela altura tinha que ser. A vizinha África do Sul está dividida. O governo branco do apartheid não vê com bons olhos as independências africanas. O ANC luta pelo fim do regime. As guerras dos outros transformam-se nas de Moçambique. É verdade que inicialmente o início da guerra em 76, 77
havia uma componente de desestabilização importante do regime de Ian Smith, da África do Sul, portanto um propósito puro de desestabilização. Se provasse que é um governo ao lado, que tivesse sucessos, era uma coisa que o apartheid não tolerava, né? Portanto, era de esperar que eles destabilizassem para tentar provar que um governo africano não era viável em Moçambique. Um governo de negros não era viável em Moçambique, porque na África do Sul a linguagem era essa, né? Minoria branca a governar todo o país, mostrando que os negros não tinham lugar. Isso é verdade. Mas isso é verdade apenas nos primeiros anos, porque depois, internamente, a guerra teve novas dimensões, teve dinâmicas em que a sociedade, uma parte significativa da sociedade, sobretudo rural, teve uma adesão importante à resistência e à guerra. Não é? A guerrilha, qualquer guerrilha, sobrevive da população. É o povo que dá comida, é o povo que indica onde é água, é o povo que às vezes até esconde dentro da palhota. O exército procura, o guerrilheiro está aqui misturado com a população. Isto acontece quando este guerrilheiro, de facto, tem objetivos acreditados, apoiados por essa população. A mim parece-me haver ser de distinguir claramente um período em que a Renamo é um mero instrumento de agressão por parte dos vizinhos da África do Sul e da Rodésia, mas há um momento em que ela se transforma numa força de facto interna, não é? E um momento-chave é o Acordo de Nkomati, em 84, em que a África do Sul é obrigada a simular, pelo menos, ou a tornar mais discreto o apoio à Renamo. Quando se assina o Acordo de Nkomati, a África do Sul desconfia que, eventualmente, Moçambique iria continuar a apoiar o ANC. Também porque nós não escondemos que, apesar do acordo, nós continuávamos a ser contra o apartheid, mas esperávamos lutar contra o apartheid de outra maneira. Que eu também apoiava a ANC na luta contra o apartheid. As coisas têm que ser ditas conforme como estão. Eu apoiava a luta da ANC na luta contra o apartheid. Mas eu recebi armas do apartheid para lutar contra os meus inimigos comunistas em Moçambique para conseguir a democracia. Confundem-se verdades e fatos sobre uma guerra que se arrasta. Criam-se monstros, confundem-se heróis e vilões. Como eu disparava a arma, não posso dizer que não matei. Porque a bala que eu disparava era para a pessoa. Posso dizer que matei, mas a quantidade de saber quantas pessoas matei, não sei. A minha percepção sobre a guerra civil, crescendo aqui em Maputo e lendo os livros de história que nós tínhamos, vendo a televisão local, é que existiam bandidos armados. Os bandidos armados eram basicamente um grupo de pessoas facínoras, super mal apresentados e que matavam pessoas, cortavam orelhas, obrigavam as mães a pilar os filhos e outro tipo de atrocidades típicas desse momento. Então, todo jovem, eu acredito, a maior parte dos jovens que recebeu esta nossa educação acreditou piamente que a questão era dos bandidos armados. E eu, em 92, com toda a minha curiosidade, eu queria saber como é que é um elemento da Renamo, porque os elementos da Renamo que eram apresentados na imprensa eram todos despenteados e tudo isso e tal, tinha uma certa característica. E eu pedi a um amigo meu que tinha um padrasto italiano, que morava num parque italiano chamado Caiaquanga, que é onde estava hospedado o tal elemento da Renamo.
Eu fui lá e fiquei mesmo de longe, porque eu nem queria chegar perto, porque é mais ou menos uma história daqueles que comem criancinhas às manhãs e tal, porque cortam orelhas e tudo isso. E mostraram-me o tal sujeito, chama-se, está vivo ainda, Anselmo Vitor. E estava lá hospedado. E para mim foi uma curiosidade. É aquele que é o Darnamo? Sim, é aquele que é o Darnamo. E ele a comer com garfo e faca, a levantar-se, a conversar com as pessoas e tudo isso. Então, a partir desse momento começa um pouco a mudar a imagem sobre quem está a fazer a guerra contra Moçambique. Sucedem-se os dias, os meses e os anos. Novas vidas que chegam, outras que partem. O fim da guerra transforma-se num sonho longínquo. Depois de 15 anos, né, desta coisa, a gente perguntava assim, mas vai mudar alguma vez? E olhávamos para a frente e pensávamos que isso nunca ia terminar, porque vimos o que acontecia em alguns outros países da África, não é? Como é que se para com a guerra? Então, já aceitamos o diálogo ao mesmo tempo que continuávamos o combate. Foi muito difícil, porque inicialmente o governo queria que Arnamo fizesse uma declaração de reconhecer o governo moçambicano, o Estado moçambicano, e cessar o fogo e negociar sem combates. E eu disse não. Porque a única pressão da pessoa que está no mato é continuar a combater, para aquele que está a governar ceder e aceitar os pontos de vista daquele que está no mato. Se cessa fogo e aquele que está a governar já não está preocupado porque já não sofre pressão, as negociações podem levar até bilhões. Por isso nós fazíamos pressão. Quando a Frelimo brincasse, apertávamos, então cediam. Foi assim a estratégia que nós usamos durante os 2 anos e meio. Alguns pensaram que era preciso haver um cessar-fogo para depois fazer o diálogo. Nós aceitamos ao contrário, né? Fizemos o diálogo, durou 2 anos. Nós acompanhávamos isso e, curiosamente, a maior informação sobre como é que as coisas estavam a decorrer, nós recorríamos à imprensa estrangeira, não é? Haviam algumas rádios, não é, que eram proibidas, diga-se isso, eram proibidas de serem ouvidas em Moçambique, não é? Como a Voz da América, por exemplo, era uma delas, em que nós todos os dias ouvíamos a Voz da América para saber como é que as coisas estavam a evoluir, não é? Nos primeiros dias foi muito difícil, porque os mediadores sempre, tratavam o governo como governo. Os outros eram tratados como guerrilheiros. Arnamo queria estar de igual com o governo. Ora, estávamos a discutir aí entre um governo e um movimento rebelde, vamos chamar assim para facilitar, um movimento rebelde. Foi difícil por parte do governo aceitar o princípio de que Moçambique tinha que ser um país democrático. Arnamo tinha que passar a ter o estatuto do partido político da oposição em Moçambique. Não foi fácil, foi difícil. Mas, felizmente, o bom senso dominou ambas as partes. Temos que, desta maneira que nos temos que conhecer uns aos outros e conseguimos alcançar o acordo. Joaquim Chissano vai ficar na história como o presidente que fez a reconciliação. Ele foi a pessoa certa para um momento em que era preciso, como a gente diz aqui, sentarmos. E sentarmos já significa falarmos. Não creio que houvesse pessoa melhor para resolver isso. Temos uma grande dívida. Acho que se deve dizer isto a Joaquim Chissano enquanto ele é vivo, que esta nação se verga perante esta capacidade que ele teve de iniciar uma coisa nova, que realmente era o diálogo, era uma aceitação da diferença. Isso foi muito importante. Quando há paz, aquilo estava tão dentro de nós, né? Aquela ferida estava tão dentro de nós, que eu não acreditava. Eu pensei, isto é só uma intenção, mais dia, menos dia, isto volta a reacender-se, não é? Até estou a ver a imagem de Sua Excelência, por exemplo, Joaquim Chissano, quando
o povo estava no aeroporto para recebê-lo quando vinha de Roma, não é? Então, ela exibir, portanto, o acordo que havia sido assinado entre o governo e a Renamo. As pessoas passaram a sentir-se livres, sem medo. Já somos livres. Eu já posso sair daqui para Inharim, de Inharim para Tete, né? Sem nada me acontecer. Depois do acordo de paz, é incrível. A primeira coisa que me apeteceu foi, com o meu irmão, metemos no carro e dizemos, vamos sair para além da fronteira, e a fronteira era a cidade, este limite. Porque aqui, na Matola, já matavam pessoas. Tenho colegas meus que foram assassinados aqui no limite do rio, no rio Matola, que aqui hoje já é parte da cidade do Grande Maputo, não é? Mas a primeira grande coisa foi dizer que queremos a estrada, queremos sair. E fomos, e de repente já na estrada para Xai-Xai, não é? Mas não fomos muito longe, não é? E quando vimos aquela grande extensão, não é? Aquela coisa espraiada, não é? Foi como se de repente começássemos a respirar e choramos. A assinatura foi um dos momentos mais exaltantes de Moçambique. Por isso que a paz é tudo. A gente sem paz, mas paz é tudo. E estamos aqui hoje por causa dessa mesma paz, não é? Estamos aqui. Eu lembro-me da alegria, lembro das lágrimas dos olhos das pessoas. Lembro, acho que os sonhos de muita gente iam ser materializados. Se calhar o sonho dessa pessoa era só ir cumprimentar um tio que já não vinha há não sei quanto tempo. Então, a paz, sim senhora, é tudo. A sensação mais incrível é esta situação de absurdo, porque aquilo que eu tinha em mente é que demoraria muitos anos, muitos meses para que acontecesse a paz. E quando eu digo paz, não é o calar das armas, paz no sentido das pessoas se reconciliarem, de conviverem, de voltarem a rir, de voltarem a ser amigas entre si. Ora, este foi a parte mais surpreendente que eu acho que aconteceu no pós-guerra. Foi muito difícil mobilizar a população para aceitar isto que nós queríamos que fosse uma reconciliação. Porque a reconciliação em Moçambique não deve ser vista como reconciliação apenas entre o governo e a Renamo, ou a Frelimo e a Renamo. É a reconciliação das pessoas, porque em Moçambique é raro encontrar uma pessoa que não tenha sido afetado pela guerra, que não tivesse perdido um parente nesta guerra, e muitas vezes de maneira brutal. E era preciso mobilizar a população para aceitar o próprio diálogo, em primeiro lugar, e segundo, aceitar a reinserção na sociedade de elementos que teriam feito mal, sobretudo do lado da Renamo, mas também, vamos dizer, quem tivesse feito mal do lado das forças governamentais. Todos tinham que viver em conjunto. Há elementos de grande complexidade à volta da resolução deste conflito. Num certo sentido, ele abriu uma transição que, se calhar, ainda não terminou. Hoje o país vive uma incógnita relativamente à paz, relativamente à estabilidade política. Portanto, é preocupante. É preocupante porque é como se nós tivéssemos uma nação que está a caminhar, mas está a caminhar com um fuzil apontado à sua cabeça, não é? Portanto, eu vejo uma caricatura de Moçambique nesse sentido. Quer dizer, nós temos ainda um cano que está apontado à nossa cabeça e enquanto o gatilho não for pressionado, nós só podemos dizer graças a Deus. Não houve aqui em Moçambique, não houve um clima ainda de reconciliação.
vai haver reconciliação no dia em que se fizer aquilo que se fez na África do Sul. Cada um vai apontar o dedo aos seus crimes. Isso não houve. Então, para mim, é uma situação de paz parada. Eu acho que a Guerra Civil atrasou 10 anos o desenvolvimento do país. Não tenho dúvidas nenhumas. Quando a guerra se intensificou, eu já me encontrava na Europa. E quando eu vinha cá passar férias, eu só vinha o retrocesso. Via o retrocesso em Moçambique. Todo um país que entrou numa crise total e completa, num colapso económico, social, cultural, tudo ficou parado. Eu acho que o preço foi muito alto. O preço foi muito alto. Não estou arrependido que tenha morrido pessoas, porque tudo para a melhor vida da maioria tem que haver sacrifícios. São os regimes. As balas cessam. Por fim, trava-se o último combate. Moçambique tem uma nova Constituição. Nasce a democracia. Votei pela primeira vez para os dirigentes do meu país aos 58 anos de idade. Foi uma coisa fantástica. Eu andava com aquele dedo, como sabem, a gente tem que meter aqui o dedo numa tinta indelével. Eu queria que aquela tinta nunca mais digamos, se lavasse de mim, não é? Como um direito a uma escolha que a gente adiou tanto tempo. O maior orgulho era, de facto, uma pessoa ter o dedo pintado, tipo, eu votei, não me abstive, não fiquei à margem das primeiras eleições. Nós votávamos antes também, né? Votávamos. Porque antes podíamos ter vários candidatos, mas todos do mesmo partido. Era escolher qual é o melhor. Agora, desta vez, já tínhamos uma nova forma, que era de escolher entre candidatos de diversos partidos. Estamos a aprender uma nova maneira de ser e de fazer as coisas. E o que me impressionou foi a grande participação popular. Entre 12 candidatos e com cerca de 53% dos votos, Joaquim Chissano é, em 1994, o primeiro presidente eleito da República de Moçambique. Joaquim Chissano vai ficar na história como o presidente em que, durante o seu mandato, se operaram as grandes transformações económicas em Moçambique. Eu acho que ele também inaugurou aquilo que era a possibilidade dos pequenos negócios, porque nós vivíamos naquela coisa ainda de um certo lençol grande do socialismo que nos cobria. Então, a possibilidade de haver os pequenos negócios, começaram aí os chapas. Pôs este país de pernas para o ar ao desmantelar por completo uma economia estatizada, de princípios centralistas, numa economia privada, numa economia de mercado. Enquanto que o final da guerra foi súbito, este retomar da vida normal foi uma coisa ligeiramente mais demorada, não é? Os primeiros 10 anos foram os anos em que se normalizou a vida tal como a concebemos hoje. Com a introdução de privados,
o acesso do país a divisas para a importação de bens de consumo, eu acho que aconteceu foi um choque psicológico. De quem passava todos os dias na loja estavam vazias e podia ter algum dinheiro, para no dia seguinte ver a loja cheia, mas a que preço? Uma das coisas que aconteceu, isto é quase uma anedota, é que no socialismo os moçambicanos tinham os bolsos cheios de meticais, mas nas lojas não havia nada para comprar. No capitalismo apareceram as lojas cheias de coisas, nomeadamente eletrodomésticos e todas estas coisas consumistas, mas o dinheiro desapareceu dos bolsos dos moçambicanos. É já um longo caminho percorrido. 4 décadas de independência, liberdade, vitória, conquista, lágrimas, avanços e recuos, tentativa e erro, sonhos ainda por concretizar. Eu acho que agora existe uma atitude nova de perceber que o espírito crítico é bem-vindo, que é preciso questionar exatamente, por exemplo, a qualidade do nosso ensino, a qualidade da nossa saúde, a qualidade dos nossos serviços em geral. Moçambique é um país cheio de potencialidades que as tem que transformar em oportunidades. Um país que de repente se diz que aconteceu aqui um milagre geológico. Mas esse milagre geológico não se consegue tirar de cá as coisas, porque falta uma linha férrea. Uma coisa complicada. Em Cabora Bassa reverteu, Cabora Bassa agora pertence a Moçambique, mas continua a haver falta de energia. Temos milhares e milhares de hectares de terra por lavrar. Está a entender? Temos uma costa de 3.000 quilómetros por explorar. E temos muito para pintar. Todos os dias vêm temas para pintar, todos os dias. Apesar dos altos e baixos, apesar de, em alguns momentos, as confrontações terem voltado a existir, de um modo geral, Moçambique continua a viver em clima de paz, e o clima de paz possibilitou o desenvolvimento da economia de Moçambique. Os moçambicanos da classe média estão agora no momento áureo, né? Nós tivemos possibilidade de termos algum investimento privado que não tínhamos antes. Há um conjunto de oportunidades de negócios, pessoas que vêm de fora, e as pessoas também agora querem viajar e tudo isso, e ter um estilo de vida todo cosmopolita, né? Temos maiores oportunidades sociais, políticas, culturais, empresariais do que tínhamos antes. A quantidade de escolas que há hoje, quando você vai à rua, os milhares e milhares de crianças irem para a escola. À noite, nas aulas noturnas, milhares de pessoas irem para a escola das aulas noturnas. O sede do saber que o moçambicano está a ter agora. Todo jovem está no Facebook, todo jovem está na internet, todo jovem preocupado em fazer. Temos 54 universidades em Moçambique, em todo o país. Recorde de todos os tempos. A cidade de Tete tem 3 padarias e 6 universidades. Nós temos uma imprensa muito mais livre hoje, muito mais atuante do que antes. As televisões privadas em Moçambique vieram permitir com que as pessoas pudessem exprimir os seus ideais, exprimir os seus pensamentos, expressarem-se de uma forma livre. As pessoas agora sentem-se com o direito, e algumas com a obrigação, de analisar, para bem ou para mal, a maneira como o país está a ser governado. Ao longo do tempo que foi passando, Moçambique foi se ajustando.
foi-se ajustando, foi sendo mais tolerante, foi sendo mais maduro, foi crescendo. Deixou de ser um bebê dos primeiros 5 anos de idade, passou a ter 10 anos de idade, depois houve a morte de Samora Machel, depois foi em que todos nós choramos, fomos para a rua, depois houve Joaquim Chissano, que fez o processo de paz, e pronto, viemos vindo por aí fora, com todas as vicissitudes, às vezes andando direito, às vezes tropeçando, às vezes caindo, porque eu penso que na vida a gente tem muitas tropeções, então num país também, o país também tropeça, que é preciso que saiba levantar e que saiba fazer daquela tropeção uma escola. No meio de catástrofes, guerras, doenças, alguns acidentes, problemas políticos e sociais, eu acho que no final de tudo nós tivemos uma grande capacidade de resiliência. Todos os povos têm direito e merecem uma nação. Acho que não se deve repetir nunca mais o erro de não se poder produzir pensamento. Se voltássemos ao ponto inicial, era voltar a fazer o mesmo, mas talvez um pouco diferente, mas valeu a pena. Moçambique ainda tem muito por fazer e que nós, moçambicanos, é que vamos continuar a fazer isso em Moçambique, para o bem de todos nós, moçambicanos. Quando eu penso que, olha, pronto, tenho 60 anos, cara, até os 70, 75, estou-me a ir embora. Então penso, valeu a pena. Valeu a pena aguentar por tudo isto, que é para ver o país. Eu não tenho outro país, não tenho outra pátria. A minha pátria é Moçambique. Nós estamos aqui mesmo. Nós não estamos aqui com nenhum contrato. Nós, moçambicanos, não temos um contrato com Moçambique. E daqui a 10 anos o contrato acaba e nós temos que ir para Marte. Não. Deixa eu só cova aqui.